agora vamos dar entrada, então, às dúvidas, perguntas de vocês, todas as perguntas que vocês queiram fazer, mesmo que elas sejam do âmbito mais íntimo e pessoal. Eu não tenho nenhuma restrição em responder, estou fora do lugar de novo, em responder qualquer questão. Se vocês quiserem dirigir questões à Alice, fiquem inteiramente à vontade também. Basta pôr a mão, levantar a mão. Ok? Não esqueçam que essa é uma escola. Escola é o tempo do conhecimento. No tempo do conhecimento não há espaço para preconceitos. Tá bem? Portanto, não precisam ter medo nenhum que o seu professor vai depois dizer que fez uma pergunta inadequada. Ok? Muito bem. Nossa, aquilo ali está se armando uma coisa ali que... Meu Senhor. Os gêneros não binários é outra forma de se referir àquilo que não é o binário masculino e feminino. E todas as pessoas intergênero estão nesse segmento de não binariedade, ou seja, não masculino e feminino. Os intergêneros, transgêneros também, intersexo, as pessoas intersexo fisiologicamente também. Tudo que está fora daquilo que é essas duas coisas é não binário. Certo? É uma outra forma de se referir também da mesma forma, corretamente, aquilo que não é masculino e não feminino é o não binário. Certo? Respondi? Próxima. Eu queria saber se a Alice já fez a operação. São duas coisas na minha resposta. A primeira delas é que eu respondo sem problema, mas isso é uma pergunta que deve ser feita com muito cuidado na comunidade em si, porque dentro da própria comunidade LGBTQI existe preconceito entre as pessoas trans com pessoas que fizeram a operação, pessoas que não fizeram a operação. Eu, no caso, ainda não fiz. Eu não sei aqui em Portugal, mas no Brasil você precisa de um acompanhamento de 4 anos de psiquiatra para ter a permissão para fazer a operação legalmente. Aqui eu não sei ainda estou vendo o tempo, mas só tem 2 pessoas em toda Portugal que podem fazer essa operação com maestria. Vou ajudar na resposta quando ela diz que aqui não teria problema nenhum perguntar o que você quisesse para ela. Ela só alertou uma coisa que seria muito importante. Se vocês se depararem com pessoas trans, pelo amor de Deus, não pergunta, já fez a operação? Não, gente, tá? Não faz. Mas aqui não tem problema nenhum. Qualquer um poderia ter perguntado. Ela só alertou a essa questão de não fazer essa pergunta para uma pessoa. A outra questão é quanto a Portugal e Brasil, as questões legais são completamente diferentes. Recentemente foi aprovada a lei de autodeterminação de gênero, portanto isso facilitou muito a vida das pessoas trans. E a outra questão, sim, em Portugal é um pequeno problema, porque só tem 2 grandes médicos especialistas nesta questão, portanto as filas estão enormes. A menos que se saia do serviço público, que em Portugal cobra, no Brasil não, e vá para o serviço privado, o que é muito complicado. Entenderam a questão aqui? Pronto. Adiante. Sim. Claro. Ela está perguntando alguma coisa sobre a escala 15. Perguntou se eu conheço. Albert 15. Diz que sim. Pode me explicar sobre isso? A escala 15 foi o seguinte. Albert 15 foi um especialista em sexualidade humana nos anos 40 e 50 nos Estados Unidos. Sofreu todo tipo de coisas horrorosas porque ele levantou a tampa, né, abriu a caixa de Pandora, né, naquela década. E ele, nas suas pesquisas, estabeleceu uma régua. Volta aquele slide desta aqui. Não é essa régua, mas uma régua que estabelece, e é válida até hoje, a minha demanda sexual. O que é demanda? Demanda é o meu... aquilo que me atrai, né? A minha demanda. Então, por exemplo, eu vou explicar a régua da seguinte maneira. Vamos matematizá-la. Essa régua vai de 0 a 10. No que diz respeito à minha demanda, vou me dar como exemplo, está bem? A minha demanda para o mesmo sexo deve ser na régua 15, 99,9%.
Tá certo? Mas não quer dizer que na régua 15, não quer dizer que eu não pudesse continuar sendo gay, seria gay de todas as formas, se a minha demanda para o mesmo sexo fosse de 70% e 30% fosse para o outro sexo. Eu continuaria sendo um homem predominantemente gay, porque a minha maior demanda é para o mesmo sexo e não para o sexo oposto. Isso pode acontecer também com os homens heterossexuais, da mesma forma. Qualquer homem heterossexual pode ter uma demanda menor para o mesmo sexo. Certo? Isso é muito comum. Tanto é comum que eu vou falar uma coisa para vocês que é muito típica. Todos os homens, não digo todos, daí estou generalizando, grande parte dos homens héteros adoram ver filmes pornográficos de mulheres lésbicas. Verdade ou mentira? Não fala. Não fala. Não fala. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? A sua pequena demanda ali se manifestando na questão de duas mulheres, mas não deixa de ser um ato de duas mulheres. Ao isso ser excitante, significa que este homem está dando vazão para a sua parcela de sexualidade que está relacionada com coisas do mesmo sexo, ainda que sejam duas mulheres, porque o seu inconsciente está lá dizendo que se for dois homens está errado. Então, responde, dá vazão à sua fantasia desta maneira. Isso é muito interessante, a pergunta que tu me fazes. Muito interessante, abre muitas coisas. Certo? Mas a régua 15, não sei se eu te fiz entender, e se todos entenderam, a régua 15 é isso, é o quanto, em princípio, vamos dizer assim, o quanto eu sou hétero e o quanto eu sou gay, ou bi, sei lá. A bissexualidade, na verdade, em algumas situações, não se considera sequer, né? Predominantemente homo, predominantemente hétero, e a bissexualidade, pronto, é uma coisa ali, um equilíbrio entre as demandas, tanto para o mesmo sexo como para o outro. Entenderam? Entendeu? Pronto. Mais alguém? Qual é a idade mínima para transicionar? A idade mínima para transicionar, normalmente, é com o início do processo de formatação, não é bem isso, de configuração hormonal depois da puberdade. Porque é na puberdade que começa a vir todos aqueles hormônios que vai fazer com que, se eu tenho hormônios masculinos, vou começar a aparecer menino, se eu tenho hormônios femininos, volta aquela foto, aquele slide dos meninos, das crianças. Das crianças. Aqui, vamos pegar este exemplo. Este menininho, certo? Quando ele começar a chegar na puberdade, o que vai começar a acontecer? Ele vai começar a desenvolver seios, por exemplo. Certo? Neste momento, vai se entrar com o complemento hormonal para que esse menino não se suicide, porque isso é o que acontece muito. Acontece muito. Tem aquela, né? Aguentam, guardam isso até o início da puberdade, até ali, mais ou menos, escondem isso. Quando começa a desenvolver seios, ou ao contrário, quando a menina começa a desenvolver barba, aí vem, infelizmente, altos índices de depressão, baixa autoestima, nas questões mais graves, às vezes acabam, né, se suicidando. Então, quem é que perguntou lá, é mais ou menos neste momento, para manter tudo sempre, né, para que a pessoa possa viver seu gênero, sua sexualidade, sem problema nenhum. Ok? Mas... Se o processo que a Alice está a fazer se custa muito? Não é fácil, porque se você parar para pensar, você viveu a vida inteira de uma forma e meio que do dia para a noite você acorda e fala, tem alguma coisa de errado. Eu tenho 25 anos, eu me entendi trans aos 22. Apesar de ter muitas dicas na minha infância, eu nunca entendi elas, nunca fui uma pessoa muito sagaz, mas se você pensar que uma pessoa passou 22 anos da vida presa num corpo masculino e depois percebeu que estava presa, eu acho que o penoso realmente
já passou. Não é uma coisa fácil, mas mesmo assim é muito mais fácil do que era antes. Essa questão é muito semelhante. A professora Lúcia falou do armário, estão lembrados? Né? Closet, armário e o coming out, que é o sair do armário. Essas situações do armário, que podem ser no caso das pessoas trans, pode ser no caso das pessoas homossexuais, etc., é a situação, como eu lhes diria isso? A situação do armário, no caso da Alice vive numa época onde as coisas são infinitamente mais fáceis, apesar de todas as dificuldades, da época que eu vivi, né? Na época que eu vivi, as pessoas trans, não esqueçam que o Brasil continua ainda até hoje sendo o primeiro país do mundo em assassinato de pessoas trans, certo? Então imaginem a situação dessas pessoas, hoje que começa a mudar, que tem reitoras trans, delegados de polícia trans, etc., enfim, professores, enfim, bastante médicos, advogados, etc., mas isso não era assim nas décadas de 40, 50, 60, 70, o que cabia, o que sobrava para essas pessoas na sociedade. Então a Alice já vive numa outra época. A mesma coisa no que diz respeito ao armário, não é? Imaginem o que era ser um menino de 10 anos, 11 anos, 12 anos, na década de 70, que se reconhecia um rapazinho, um menino gay. Tenham noção do que significaria e do que significava isso para as gerações mais antigas. Hoje, certamente, eu nem perguntei, porque até esqueci de perguntar, se aqui entre vocês tem pessoas gays, lésbicas, etc., assumidos, né? Se tem alguém, se tem alguém, se importaria de levantar a mão, se tem alguém aqui, lá já tem um rapaz e uma rapariga, pronto, são assumidos. Uma coisa importante é saber, uma coisa importante é saber é que tem uma coisa muito errada ainda, né? Tem uma coisa muito errada. E aqui também, porque é óbvio que os índices apontam para um mínimo, um absoluto mínimo de 10%, isso foi 15%. Cadê a menina que pediu hoje? Pronto, lá. Essa primeira indução estatística foi de Albert Kinsey, justamente dos 10%. Hoje já se sabe que isso é muito maior, muito mais do que 10%, né, da população, mas se fosse 10%, quantas pessoas tem aqui? Quantas pessoas tem aqui? É óbvio que aqueles dois não representam 10%, representam muito menos que isso. Então perguntem-se por quê. Claro que vocês não são os únicos responsáveis. As pessoas não vivem só na escola, vivem também numa família, vivem na sociedade. Mas a pergunta que você tem que fazer é: por que você certamente tem colegas que estão no armário? Será que se nós pensássemos que esta escola fosse o mundo inteiro, imagine que isso aqui fosse o mundo, o planeta inteiro, estão todos os habitantes do planeta aqui. Será que essas pessoas, ou melhor, perguntando assim, essas pessoas se sentiriam cômodas em se revelar aqui neste mundo? Se sentiriam cômodas sem problema nenhum, sem se sentirem minimamente desconfortáveis para este mundo aqui, para este planeta, revelarem sua sexualidade, no caso homo, ou trans, ou sei lá eu. Perguntem-se. Certamente deveria haver mais pessoas. 5 minutos? Tá. Certamente, né? Se deveria entender ou pensar, mas por que será? Não é? Claro que eu não estou responsabilizando-os, porque o mundo não são só vocês. Tem aqui famílias, tem uma sociedade, etc. E os desconfortos que estão lá se traz para cá também. Tá certo? Mas todos nós, todos vocês, são frutos dessa sociedade. Tá certo? E é na escola, queridos e queridas, e querides, porque talvez não sei se não haja pessoas que não são do gênero masculino e feminino, isso precisa ser construído para vocês. Isso precisa ser construído para vocês.
E para vocês não é só para as pessoas homossexuais, etc. Para as pessoas heterossexuais também. Porque a minha mãe e meu pai tiveram um filho homossexual. E todos vocês têm a possibilidade de ter um também. Certo? Então, isso é para os heterossexuais também. Ok? Alexandre. As mulheres que querem mudar de sexo, têm a mesma capacidade de produzir esperma e de engravidar como os homens? Não, ainda não. Ainda não. Porque então isso precisaria ser algo muito mais complexo, ainda que a ciência não chegou até lá. Então, isso são certas limitações ainda que se tem. Quanto ao prazer, não, né? Mas essas são ainda certas limitações. Até porque isso não é uma questão que só tem a ver com a questão trans, porque a questão, nossa, é um assunto que certamente, não sei se já foi abordado, que é o instinto, a necessidade de maternidade. Não é instinto, não existe esse instinto, mas a necessidade de maternidade nas mulheres trans, porque a sua mente é feminina e certamente vão ter o desejo feminino da gestação. E evidentemente que vai ser preciso ainda, né, dar uma ajudinha, né, nesse sentido à natureza para que isso possa acontecer. E isso não acontece, por incrível que pareça, existe uma pesquisa fantástica, ela foi inclusive jurada de morte, essa pesquisadora em Israel pelos ortodoxos, porque ela levantou a questão, fez uma pesquisa, uma investigação formidável sobre a questão da maternidade masculina, não em homens trans, mas homens que verdadeiramente sem nenhuma questão trans sentem um desejo profundo de gerar. E isso está sendo pesquisado. Certamente mais cedo ou mais tarde isso vai começar a acontecer. Certo? Como o contrário, né? Aquela ideia de que a mulher que não quer ter filhos, parece que tem alguma coisa errada com ela. Isso são todas crenças que foram naturalizadas e acreditou-se que a mulher tem na sua natureza intrínseca o instinto de maternidade. Não há nada mais estapafúrdio e ridículo do que isso. Certo? Por mais que algumas tenham, né? Mas também a diferença entre homo-heterossexualidade e homo-heteroafetividade. Não, sinônimo. Sinônimo é uma coisa. Pronto, a pergunta que ela fez foi: qual é a diferença entre homossexualidade e homoafetividade? Heterossexualidade e heteroafetividade, não há diferença nenhuma, é sinônimo, exatamente a mesma coisa. Eu sou uma pessoa homoafetiva, homossexual, mesma coisa. Pessoas da comunidade LGBT têm algum ódio pelos católicos ou pessoas que praticam a fé? Não, isso é individual. Isso é individual, certo? É óbvio que, como nós tratamos aqui do assunto muito bem, né? A Alice levantou uma questão que são os preconceitos internos. Existem muitos preconceitos, as pessoas continuam tendo seus preconceitos, certo? As pessoas continuam tendo seus preconceitos. Eu tive que vencer muitos preconceitos. Ora bolas, gente! Se eu estive no armário 35 anos, quais foram as razões do armário? Preconceito! Eu tive que derrubá-los todos. Então os preconceitos estão lá. Agora, em relação a perguntas, é claro que, apesar dos movimentos, existem movimentos religiosos, inclusive aqui em Portugal tem a CADI, que é Caminhando na Diversidade, que é grupo grande de católicos, gays e lésbicas, que buscam na Igreja Católica uma aceitação maior. Às vezes está indo bem, aí vem o Papa Francisco lá e faz aquilo que ele fez agora 2 semanas atrás, dizendo que as pessoas gays não devem ser afastadas do sacerdócio, né? E aí vem uma questão que eu vou te colocar. Vai parecer que eu tenho raiva da Igreja Católica? Não se trata disso. Se trata de que o Papa declara, por exemplo, que agora a homossexualidade é moda. Pode até ser, mas pedofilia na Igreja é tradição. Não se trata de ódio pela Igreja, se trata de uma observação histórica, antropológica, sociológica de comportamentos institucionais, certo? Que muitas vezes, né, são... Tá bem? Muito bem. Queridos,
acreditem no que vão lhes dizer. Eu fico sempre impressionado pela idade de vocês e tudo mais. Vocês são maravilhosos. Maravilhosos. Tá bem?